No último vídeo que eu fiz, em um determinado momento, eu perguntei o seguinte: por que a esquerda, que diz se preocupar tanto com pobreza, ela é contra privatização? Por que ela é contra um Estado menor? Por que ela é contra a liberdade econômica? Isso porque esses três, Estado menor, liberdade econômica, privatização, é o caminho para que uma sociedade ela possa sair. Em cima disso também, né, educação, sair de um estado de pobreza e possibilitar que os seus cidadãos possam atingir uma situação econômica melhor. Mas por que então a esquerda ela é contra esses quatro? Estado menor, privatização, liberdade econômica e educação de primeira. E veja, não se vai reduzir a pobreza de um país fazendo o que a esquerda faz. O que é que a esquerda ela procura fazer quando ela assume o poder? Não só aqui no Brasil, mas também em outras partes. A esquerda ela cria impostos, ela cria taxas, ela cria um Estado gigantesco. Como é que você vai retirar pessoas da pobreza, reduzir a pobreza, reduzir essa tal de igualdade, desigualdade que ela tanto late por aí, criando impostos? Porque, veja, se o rico, você criar um imposto para o rico, aquilo que eu falei lá no último vídeo, o rico vai pegar as coisas dele e vai cair fora do país. Não vai adiantar nada. Se você criar impostos para pobres, como vem acontecendo aqui no nosso país ultimamente, esse pobre agora, ao invés de comer, ao invés de tentar fazer alguma coisa por ele, ele vai ter que pagar imposto. Vai continuar a mesma pobreza. Criar taxas, a mesma coisa. Você criar um Estado gigantesco, pesado, ineficiente, como aconteceu agora aqui no nosso país. Você já pensou o que é a gente ter que ficar sustentando 40 vagabundos? 40 vagabundos que o vagabundo maior, o tal do Mula, colocou lá como ministros. Aí você pensa o seguinte, é que cada um desses 40 vagabundos, eles contratam ali 20, 25, 30 outros vagabundos. Tem assessor, tem chefe de não sei o que lá, tem chefe do caralho, tem chefe da puta que pariu, tem chefe do chefe, chefe não sei o que lá, tem o assessor do assessor do assessor do assessor, tem um monte de gente. E todo esse exército de vagabundos, em um estado pesado, nós aqui, contribuintes, vamos ter que sustentar esses milhares de vagabundos. Salário, diárias, hotel de 90 a 100 mil reais a diária ao redor do mundo por aí, conforme eu já falei em outros vídeos, que esse vagabundo ele vai para outros lugares por aí, só vive passeando, desocupado, e hotel caríssimo. Quem tá pagando aquela porra toda somos eu e você. Comida, jantar, café da manhã e outras coisas, outras benesses, você vai ter que pagar para mais de, coloque aí, mais de 400 vagabundos só no chamado primeiro escalão, porque tem segundo escalão, tem terceiro escalão. Você colocar essa montanheira de gente, um estado enorme, porque é isso que a esquerda defende, um estado gigantesco, inchado, pesado, parecendo um hipopótamo. Pense um hipopótamo misturado com um elefante, um monstro pesadão daquele. E quem é que vai ter que alimentar tudo isso, sustentar tudo isso? Eu e você. Como é então que esse estado, esse país vai reduzir pobreza dessa forma? Com a esquerda fazendo isso, ao invés de fazer aquilo que eu falei no começo: liberdade econômica, privatização, Estado menor, que é o caminho para acabar com a pobreza. Porém, nesse caso específico daqui é o seguinte, meu amigo, eu quero responder a seguinte pergunta: mas exatamente por que
a tal da esquerda, ela é contra todas essas coisas, porque ela é exatamente contra tudo aquilo que pode de fato levar um país, uma sociedade para melhorar de vida. Por que ela é contra? Já que ela diz: mula, o vagabundo, o ladrão, patife desocupado, abre o bico por aí, diz que está preocupado com o pobre, está preocupado com o cara que está lá na periferia, que está lá no subúrbio, que está lá no inferno. Por que ela então é contra essas medidas que podem reduzir a pobreza e levar o país para um estado melhor? A resposta para isso, meu amigo, é muito, mas é muito simples. A resposta muito simples é a seguinte, meu amigo, é porque você consegue imaginar um vagabundo, um desocupado, um analfabeto igual a mula, ter conseguido o que ele conseguiu, ter chegado onde ele chegou, ele ter o patrimônio que ele possui, ele conseguir viajar por aí, enfim, tudo que ele pode e consegue fazer, se não fosse a política? Você consegue imaginar, se não fosse a política, onde é que aquele vagabundo ele ia estar? Analfabeto, desocupado, vagabundo, preguiçoso. Como é que esse cara ia conseguir colocar um currículo ali em uma empresa de médio ou de grande porte e essa empresa contratar esse analfabeto? Primeiro que já não ia virar, cara. Mula, vagabundo, analfabeto do jeito que ele é. Se não fosse a política, ele ia dar mais muita sorte se ele conseguisse uma empresa contratar ele e entregar ele uma vassoura. Toma aqui uma vassoura, ó vagabundo, filhote de jegue, varra aqui o chão. Ele ia dar mais muita sorte na vida se ele conseguisse isso. Esse mesmo raciocínio vale para Dirceu, para Genuíno, para Aloysio Mercadante, Gleisi Hoffmann, para Fernando Merdade, que é o chefe da economia que ele escolheu por aí. Vale para Dinossauro, que também é outro vagabundo, outro desocupado. Vale para todos esses esquerdalhas. Retire o fator política. Você acha que esses caras, eles possuem currículo, peso para ser contratado por uma empresa e ganhar um salário excelente? Você acha, cara? Veja, Fernando Merdade. Merdade, se você não souber, é o tal do chefe da economia que o vagabundo escolheu aqui para o nosso país. Fernando Merdade, ele é tão incompetente que quando ele foi prefeito de São Paulo, a única porra que aquele vagabundo fez foi comprar lata de tinta e ficar pintando o asfalto. Comprou lata de tinta e ficou pintando o asfalto lá em São Paulo, capital. Qual é a empresa que ia contratar um vagabundo desse quilate, desse peso, um analfabeto desse, para trabalhar lá como economista? Qual é o banco aqui no Brasil ou fora do Brasil que iria disputar o currículo daquele vagabundo? Mula, não se fala, porra, porque aquilo nunca trabalhou, aquilo nunca estudou, aquilo é vagabundo mesmo. Ele já deu declaração lá atrás que ele odeia estudar, que ele odeia ler, que ele odeia estudo, ele odeia tudo. Qual é a empresa, meu amigo, que iria pagar salário altíssimo? Você acha que esses caras, eles possuem estrutura física, mental, emocional para estudar, para fazer uma faculdade, para se formar, depois continuar investindo em mais estudo e mais conhecimentos, vir aqui fora, disputar o mercado de trabalho, se aperfeiçoar ou, quem sabe, empreender e ganhar dinheiro para conseguir fazer e adquirir patrimônio, coisas que eles possuem hoje? Se você retirar o fator política, a resposta para tudo isso é não. Esses vagabundos, eles nunca iriam conseguir. Não tem peso para isso.
Eu já citei em várias ocasiões o caso daquele outro vagabundo que tá lá em Brasília, naquela porra lá, o tal de STF, o tal de... acho que é Dias Toffoli, é esse aí mesmo, esse vagabundo mesmo, Dias Toffoli. Aquele vagabundo, ele tentou concurso público e tomou cacete. Ele não teve competência para passar em um concurso para a magistratura. Isso, magistratura, se tornar um juiz, um magistrado, enfim. Ele não teve capacidade para isso, ele levou cacete. Ele virou essa porra de juiz lá, naquela toca de rato do caralho, aquele esgoto lá em Brasília, porque mula vagabundo conhece ele há muito tempo e arranjou aquele emprego para ele. Se fosse depender de currículo, de conhecimento, enfim, de uma série de outras coisas, estudo, ele ia estar por aí, advogadozinho, mais ou menos advogadozinho aí, meia boca aí, pegando casinho ali em porta de presídio, defendendo ladrão de frango. No máximo, o que ele ia conseguir ia ser isso, defender ladrão de frango. O conhecimento jurídico de Dias Toffoli ia fazer com que ele se tornasse isso. Montar ali uma barraquinha e virar advogado de ladrão de frango. Só. Mula. Então é por esse motivo que esses caras, eles não querem, e aí nós vamos entrar em uma outra questão, eles não querem, eles não permitem que a sociedade ela evolua, que ela enriqueça, que ela progrida. Eles precisam, eles necessitam, para o bem-estar deles, que a sociedade, que o país, pelo menos a maior parte, continue pobre, ignorante e analfabeta. Porque se essa sociedade evoluir, ele vai afundar. Isso porque, meu amigo, é assim. Se a sociedade ela evoluir, se ela melhorar, se ela aos poucos for deixando a pobreza, o esquerdalha, patife, vagabundo, ele não vai ter quem sustente ele. A esquerda, ela fala tanto em pobre para lá, pobre para cá, pobre ali, pobre acolá, mas entenda uma coisa, a esquerda, ela tem duas coisas. Uma, que ela odeia pobre, mula odeia pobre. Ele quer que pobre vá lá para o inferno e se foda para lá. Esse é um ponto. Mas ao mesmo tempo, ela quer que a maior parte da sociedade, do país, exatamente permaneça na pobreza, na ignorância, analfabetos, porque eles sabem que é exatamente essas pessoas que vão dar sustentação para eles. São essas pessoas, porque o cara que é pobre e ainda permanece na ignorância, analfabeto, esse cara vai ser muito fácil de ser seduzido pela esquerda. Mula, vagabundo, ladrão, desocupado do jeito que ele tem uma extrema facilidade, apesar que isso vem diminuindo pouco a pouco, ainda bem, mas ele possui uma extrema facilidade de entrar aqui e aqui das pessoas mais pobres, mais humildes, ignorantes muitas vezes, analfabetas. Então é por isso que a esquerda mantém uma boa faixa da população assim. Agora, a esquerda, o que é que ela faz? Ela, óbvio, ela precisa enganar essa faixa da população. Ela precisa arranjar alguma coisa. Olha, fulano, eu gosto de você, eu estou preocupado com você, eu vou criar aqui um programa social, vou criar uma caralha social aqui, eu vou lhe dar frango, eu vou lhe dar um pacote de bolacha, eu vou lhe dar um pacote de feijão, eu vou lhe dar picanha, né? Apesar que a tal da picanha ainda não chegou, já tem 9 meses que não chegou porra de picanha, aí não vai chegar picanha nenhuma, mas mula, né? Ele tem um jeito de falar lá com essa boa parte da população do país e algumas pessoas ainda acreditam naquele jumento, naquele jegue do caralho, né? Ele late lá um monte de besteira e tem gente que acredita. Então ele vende bem esse peixe. Por quê? Porque se essa sociedade ela
ela progredir, ela avançar, dificilmente, cara, alguém vai voltar em vagabundo, em ladrão, tipo Lula, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, Genuíno, Dinossauro, enfim, não vai voltar em vagabundo e patife dessa marca. O cara começar a pensar com o próprio cérebro e não com o cérebro da Rede Globo, da Folha, UOL, Estadão, esses caras que tem por aí, CNN. Começar a pensar com o próprio cérebro, dificilmente esses caras, essas pessoas vão apoiar a esquerda, e a esquerda sabe disso. Então, qual é a melhor coisa a fazer? É manter o cara pobre, ignorante, analfabeto e pronto. Só que não vamos asfixiar o cara. Eu não vou dar vou colocar uma corrente no pescoço do cara e asfixiar ele. Não, eu vou deixar ele respirar um pouquinho, vou dar ele um negocinho ali, vou criar programinha, vou dar uma porcaria para ele, vou pegar aqui uma garrafa de tubaína, toma aqui, enfim. Eu preciso enganar esse trouxa, esse estúpido, esse otário, porque é esse otário que está me sustentando, permitindo que eu possa ter essa vida boa que eu não ia ter caso eu estivesse aqui fora disputando o mercado. Então, meu amigo, é isso. Para concluir aqui o nosso vídeo, esse é o motivo pelo qual a esquerda ela luta contra o progresso econômico, ela luta para que o país continue pobre, as pessoas continuem pobres, ignorantes e na miséria. Porque é disso, é da pobreza, é da miséria que ela se mantém, que ela respira, que ela se sustenta. É por esse motivo. Só e somente isso. Pode observar que onde a esquerda chega, em questão de tempo, a pobreza começa a aumentar, começa a riqueza a ir embora, enfim, tudo isso porque historicamente a esquerda ela é vagabunda, ela é desocupada, ela odeia trabalhar e, óbvio, ninguém vive engolindo, se alimentando de ar. O cara precisa de comida, precisa de cama, de tudo. E quem vai dar isso pro cara que é desocupado, que é vagabundo, que é um Lula da vida, vai ter que ser alguém. E esse alguém que eles escolhem é os pobres. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou da nossa conversa? Deu para compreender? Seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Hoje é o seguinte, né? Política, economia à parte. Hoje é dia de São Paulo Futebol Clube, meu amigo. É dia de ganhar título. O Menguinho já deve estar lá. Caminho pro Morumbi, aquela coisa toda, né? Enfim. Hoje é dia de ganhar título. São Paulo na área, a partir das 4 horas da tarde. E eu já estou pronto para comemorar. Hoje também é domingo. Domingo perfeito. Tá um pouquinho mais quente hoje, mas tá também uma temperatura até agradável em alguns lugares. Faça a gentileza, deixe seu gostei, se inscreva, dá uma força, dá uma moral, dá tudo aí. Enfim, até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.